Mostrar que o nosso estado é rico e que merece ser valorizado e que a gente pode ir muito mais longe mostrando o que nós temos. É por isso que nós vamos agora conversar com o Dr. Fernandes, que é engenheiro de pesca. Presta atenção para você que está assistindo o nosso programa. Ele é engenheiro de pesca, professor da Universidade Federal do Delta do Parnaíba e é coordenador do Laboratório de Bioecologia Pesqueira. Nós vamos conversar com ele via Zoom, diretamente de Parnaíba, onde nós vamos estar falando sobre as pesquisas importantes sobre a biodiversidade marinha no litoral do Piauí. Gente, vocês não têm ideia, porque nós vamos conversar com essa riqueza que está lá no litoral, mas que a gente tem que mostrar para o Piauí, tem que mostrar para o Brasil, tem que mostrar para o mundo. E é por isso que ele vai conversar agora com a gente. Primeiro, doutor César, eu quero agradecer por você ter tirado um pouquinho do seu tempo para conversar com a gente, para bater um papo com a gente, que aqui é uma conversa descontraída, onde nós vamos mostrar os nossos valores. Estamos no mês de outubro, onde ainda estamos comemorando o aniversário do estado do Piauí. E por que não falar do nosso litoral, das riquezas do nosso litoral? E aí eu quero que você me fale um pouco mais a respeito de tudo isso que vocês fazem, até porque eles, na verdade, fazem projetos de conservação das praias e conscientização sobre o ambiente marinho. Isso é necessário, não é verdade, doutor César? Bom dia, obrigado pelo convite, pela participação no programa. Nós temos desenvolvido uma série de pesquisas aqui na universidade, né, de conservação do meio ambiente, principalmente da pesca, né, da sustentabilidade da pesca tem sido o nosso alvo, né, e as espécies ameaçadas, o plástico marinho. Então nós temos uma série de pesquisas, né? Um dos exemplos mais recentes foram as instalações dos tags no Camurupim, que fizemos em parceria com o ITD, né? Que é o Instituto Tartaruga do Delta aqui no Parnaíba, que vem trabalhando muito tempo já com as tartarugas marinhas, e agora nós avançamos com outros projetos também via Petrobras, e agora estamos iniciando o Pesca Fantasma e a estatística pesqueira, né? Então também fizemos um acordo com o MPA, com o Ministério da Pesca e Agricultura, estamos dando início aí a essa jornada de projetos, né? Dentro do estado do Piauí, nós conhecemos vários pescadores. Vocês estão vendo imagens aí, enquanto o doutor César conversa aqui com a gente, nós temos algumas imagens que são mostradas. Tem algo que me chamou bastante atenção, principalmente para a gente entrar nessa busca em querer falar com o senhor, principalmente a gente entender um pouco mais do nosso litoral, porque as pessoas, quando elas falam em litoral, elas não vão bem mais além. Estamos vivendo uma época no país, no mundo inteiro, sobre o meio ambiente, sobre perdermos também importantes espécies, muitas vezes espécies que a gente até desconhece, que muitas vezes vivem nas nossas praias e que a gente acaba nunca conhecendo, nunca vamos conhecer porque elas já estão sendo perdidas. E isso é muito importante de se relatar porque nós estamos no meio ambiente onde o homem muitas vezes destrói tudo que nós temos. Porque cada um está no seu lugar e a gente precisa entender melhor. As pessoas amam ir para o litoral para tomar um banho de praia, para curtir com a família, mas as pessoas não têm noção do que se encontra dentro daquele mar. Então a gente chama atenção também para os pescadores que lá estão. Não sei se o senhor conhece o Pescada, mas vira e mexe eu converso com ele também, ele vive me contando coisas interessantes sobre as pescas que acontecem lá na Pedra do Sal. E vira e mexe eu tenho esse contato direto. E o que me chama a atenção justamente é que vocês também fazem um monitoramento com pescadores da região. Isso é verdade? Me fale um pouco mais sobre esse assunto e quais são as descobertas. Sim, nós temos um trabalho antigo já, né, de monitoramento com os pescadores. Nós chamamos isso de automonitoramento, né, porque o Brasil tem uma defasagem desde a sua instância do Ministério com a estatística pesqueira, né? A gente vem sofrendo aí com a ausência de dados desde 2010, então o Ministério da Pesca retomou a estatística pesqueira e os pescadores têm sido aí fiéis colaboradores por muitos anos no repasse dos dados da pesca, e a gente tem conseguido fazer uma boa relação, ter uma boa relação, formar uma boa estrutura para esse registro, né, dos desembarques, né, considerando que nós temos diferentes pescarias, diferentes horários de desembarque,
Então, o pescador é o melhor meio para a gente acessar a informação do que pesca, quanto se pesca, conhecer melhor a nossa biodiversidade, as nossas principais espécies capturadas. A partir daí, entender como essas pescarias também estão afetando esses estoques pesqueiros, né? Porque a gente ainda tem uma visão muito romântica do passado da pesca artesanal, né? Hoje os aparelhos de pesca são muito mais eficientes, mesmo sendo uma pescaria artesanal. Nós temos redes que ultrapassam aí 1.000 metros, 2.000 metros, 3.000 metros e de nylon, né? Que é muito resistente também, tem uma alta durabilidade. Então as pescarias elas têm sido bastante intensas em todo o mundo, né? Isso ocorre numa escala global. E o nosso trabalho da universidade é justamente identificar essas áreas mais sensíveis, essas pescarias mais sensíveis, tanto na pesca artesanal quanto na pesca industrial, né? Nós participamos do Conselho Gestor da Pesca no Brasil, no Ministério da Pesca em Brasília, né? Fazendo uma avaliação desse cenário e análise de dados, e nós temos contribuído como universidade, como pesquisa, no processo de input e de alimentação dos dados para essa discussão e essa tomada de decisão, né, no ambiente da gestão. Doutor. Então os pescadores têm sido os principais atores desse processo, né? Sem os pescadores, sem o envolvimento da comunidade, a gente não tem acesso ao dado. Doutor, como é que vocês fazem essa coleta de dados, na verdade, essa estatística também pesqueira com a comunidade e também com os pescadores? A partir de que época que vocês já estão nessa ligação mais direta? Até porque a gente sabe que o meio ambiente, ele tem demonstrado mudanças climáticas e dentro do litoral piauiense não está sendo diferente. O que a gente acaba perdendo, o que a gente acaba ganhando, o que os pescadores precisam saber, como vocês da universidade estão trabalhando esta situação? O monitoramento ele é feito diário, né? A gente pode fazer isso em diferentes escalas, mas para a gente ter uma resposta melhor do sistema de pesca, da relação do aparelho de pesca com as espécies, a gente precisa ter um monitoramento na escala diária. E isso tem sido feito exatamente através do trabalho dos próprios pescadores, registrando o quanto pesca, e aí o pesquisador está presente também dentro da comunidade, resgatando esses dados para a gente processar, analisar e entender melhor esse cenário, né? A gente pode dizer que a pesca, numa escala global, ela sem sombra de dúvidas, o maior efeito direto no ecossistema aquático, na biodiversidade, em função do próprio sistema de pesca, né? Uhum. A arte de pesca, ela é feita para pescar, né? E como nós temos muitos pescadores, muitas embarcações numa escala global, nós já não temos tempo para os estoques pesqueiros se recuperarem, né? Então isso é um cenário global em que a maioria dos estoques pesqueiros estão decaindo, né? Estão em decréscimo. E é exatamente essa linha de trabalho, essa linha de pesquisa que a gente tem contribuído na universidade, é desenvolver um sistema de pesca mais eficiente, uma pescaria mais sustentável. E, além disso, a gente tem as interferências de variações climáticas, né? Então, hoje, nós temos esses processos adicionais a esse modelo de efeito, né, da pesca, retirando uma parcela importante da população e a população sendo mais sensível na sua escala de tempo de se recuperar, né, de se renovar o seu estoque pesqueiro. A gente tem ainda o efeito das variações climáticas que estão causando uma série de prejuízos, né? Quais são as consequências, doutor? Quais são as reais consequências com essa mudança de clima? Primeiro, a segurança alimentar, né? A maior parte da comunidade global vive próximo ao litoral, se alimenta de proteína de origem dos pescados, né? Então, a gente tem uma crise climática aí sendo anunciada e que vai provocar uma série de problemas para o sistema de pesca, né? A gente já pode dizer que tem uma migração dos peixes latitudinalmente da zona tropical para as zonas temperadas, né? Zonas subtropicais e zonas temperadas, em função desse grande aquecimento da temperatura da superfície do mar. E então tem vários artigos traçando esse cenário, discutindo esse cenário,
já de resultados de pesquisadores que demonstram aí que os peixes estão migrando das zonas tropicais para as zonas subtropicais e as zonas temperadas, e isso está provocando um certo esvaziamento, né? Uma redução dessas áreas antigas. Assim como os efeitos das chuvas, né? De intensas chuvas ou de intensas secas, esses diferentes sistemas provocam aí alterações significativas, tanto no ambiente quanto nas estratégias no ciclo de vida dessas principais espécies. Doutor, o senhor poderia nos trazer importantes dados, na verdade, sobre a invasão do venenoso peixe-leão, que me parece que dentro do estado do Piauí vem desde 2022, é isso? Isso, esse é um trabalho coordenado pela professora Edna, um colega aqui que trabalha comigo, e que obviamente a gente vem trabalhando junto. Peixe-leão é uma espécie invasora, assim como toda espécie invasora, ela provoca alterações na estrutura da comunidade dos peixes, né? Ela se alimenta de ovos, de larvas, dos próprios peixes, de diferentes espécies, e isso provoca um desequilíbrio em estrutura populacional dessas diferentes espécies. Então, é muito preocupante o caso do peixe-leão. A comunidade científica espera que a gente consiga reduzir o seu avanço, né? Ele já vem se avançando desde o Caribe e já ocupa aí uma boa parte do Brasil, né? Dessa porção norte e nordeste, principalmente, já chegou em ilhas oceânicas como Fernando Noronha, e uma das alternativas tem sido incentivar a pesca esportiva, a pesca subaquática, para remover esse peixe-leão, esses espécimes, né? Esses diferentes indivíduos, e aí tem se avançado no sushi, no mercado sushi, sashimi, porque descobriu-se também que é uma espécie de grande potencial para alimentação, embora muitas pessoas ficam preocupadas com a questão da toxicidade, né, do veneno, como se fala, mas isso, no momento de que está eviscerando o peixe, você retira isso e não tem nenhum problema do ponto de vista alimentar, muito pelo contrário, é muito saboroso, muito gostoso, e já é uma referência de sushi e sashimi ao longo do Caribe e da América Central, tem sido feito como alternativa de sustentabilidade. Doutor, a gente tem que falar do macro e também do micro, né? Na verdade, plásticos no mar do litoral piauiense. Como a gente pode conversar com a população, principalmente aquelas pessoas que não vivem lá no litoral, mas que saem de suas cidades para curtir o litoral? Sabe aquela história que dentro da minha casa eu deixo ela limpinha, mas quando eu saio de dentro da minha casa, eu jogo aquele pedacinho de plástico na rua porque eu acho que ele não vai voltar para mim? O que a gente pode falar, a experiência que o senhor tem, principalmente como doutor dentro desse assunto, para a gente alertar a população? Porque nós temos o problema do meio ambiente, que isso atinge o mundo inteiro. Temos a questão da falta de educação das pessoas, da mentalidade delas acharem que isso nunca vai acabar, que amanhã ou depois não vai atingir os lares delas, que elas não vão sofrer com nada disso. O mercado do litoral também aquece o mercado empresarial nas demais cidades do estado do Piauí e muitas vezes vai para fora. Isso impede muitas vezes de que o nosso mercado cresça, apareça e se sustente. E muitas vezes a economia acaba não girando dentro do estado do Piauí. E o que é bom vai para fora, porque tem que se vender. E muitas vezes o que tem dentro de casa não se tem um valor que merecia ter, por muitas vezes essas coisas que acontecem. Como alertar a população que vai para o litoral e quem vive lá no litoral? O que eles precisam entender com tantas pesquisas feitas? Um alerta. Em relação ao plástico, é outro projeto também que a gente vem desenvolvendo aqui, uma parceria maior com o pessoal da biotecnologia, com a professora Edna, que está coordenando também essa parte junto comigo. E o plástico marinho é um tópico sensível, né? Principalmente o microplástico, que são partículas invisíveis ao olho nu, né? E que acaba gerando aí uma poeira plástica. Hoje a gente tem dados aí que no mundo, né, falando em escala global, que a gente já tem microplástico no sangue humano, né? Então isso já foi detectado, e então tem sido detectado em uma série de diferentes vetores, de algas, dos peixes, etc. Então isso
tem causado um problema, um alerta muito grande em relação ao microplástico, né? Porque o plástico, ele tem um macroplástico, a gente corta o plástico, ele vai se reduzindo, vai se fragmentando, vai se degradando e ele gera uma partícula muito menor, invisível ao olho nu, né? Então esse microplástico, ele tem chegado até mesmo em águas profundas já, né? Tem um trabalho de uma colega de Pernambuco que mostrou que existe microplástico nos peixes. Se pensava, né, que existia o microplástico mais próximo à costa, mas hoje a gente tem uma propagação, a biopropagação desse microplástico já através da cadeia alimentar dos peixes. Isso tem chegado em zonas oceânicas e zonas mais profundas, né? Então isso é bastante preocupante. A gente tem que pensar mesmo numa solução em relação ao plástico, ao descarte, às coletas, embora a gente tenha um volume muito grande de plástico, né? Uma tarefa difícil, né? Existem dados que mostram que pouco desse plástico é realmente reciclado e processado, né? Como uma unidade de tratamento. Então é bastante preocupante. E do ponto de vista do ambiente, a gente precisa cuidar do ambiente, não é somente o plástico, etc. A gente tem que pensar na especulação imobiliária, em áreas de preservação, em criar unidades de controle, né? Preservar alguns ambientes, a linha de praia é importante, né? Muita gente gosta de construir as casas já praticamente ali, bem próximo ao mar, então a gente tem que ter esse nível de sensibilidade também, né? O transporte, não usar caminhonete 4x4, esses transportes na areia, porque tem uma série de organismos que vivem ali, inclusive as próprias tartarugas, né? Como é discutido aqui no litoral do Piauí. Então a gente precisa ter um componente diferente, diferentes ações, né, tanto na preservação em relação ao plástico, em relação à poluição, né, do tratamento de esgoto, né, a gente não tem muito isso. Né, saneamento básico tem sido um alerta também. Então, o ambiente e a comunidade, a estrutura da comunidade dos peixes, dos crustáceos, dos moluscos, eles também dependem dessas diferentes interações, né? Então, quanto mais preservado, quanto mais nós tivermos uma atenção ao cuidado desses ambientes, a gente vai ter um ambiente mais preservado e mais saudável. Doutor, para a gente encerrar essa conversa, eu gostaria só que o senhor pudesse dizer para quem está assistindo o nosso programa, existem novidades, por exemplo, de espécies ou até mesmo algo novo para se chamar a atenção da população? E final do ano está chegando, muita gente vai para o litoral. O que a gente poderia falar, o senhor como doutor, os pescadores, o que eles têm trazido de notícias, para menos ou para mais, dentro do mundo da pesca, e até se chegaram novas espécies, se vocês têm percebido algo do tipo também no litoral? Em relação a novas espécies, o caso mais recente é do peixe-leão, né? Sim. Uma estrutura de uma comunidade de diferentes espécies, ela não muda tão rapidamente, ela existe uma identidade, certo? Isso varia aí, águas mais salinas, águas menos salinas, então a gente tem um perfil de distribuição dessas espécies muito padronizado, de certa maneira, ao longo da costa do Brasil, né? Nós temos, embora uma biodiversidade muito rica, né, um número de espécies muito grande, mas essas espécies elas dependem dessa relação com esses respectivos ambientes. Então, essas espécies elas acabam tendo uma foto, uma imagem já muito padronizada ao longo da sua distribuição, né? O que a gente precisa pensar mesmo é em preservar isso, em cuidar isso. Então, fazer um sistema de pesca que funcione de uma maneira mais sustentável, para garantir renda e alimento para a comunidade, para esses pescadores, cuidar da saúde desses ambientes, né? Porque não adianta somente a gente apontar para a pesca como o maior vilão em termos de retirar uma grande biomassa, um grande volume de pescados dessa estrutura, dessa biodiversidade, mas tem a nossa contribuição nesse processo, né? Com o próprio aquecimento global, com as alterações que estamos causando no planeta, com a degradação ambiental, com a poluição, com o lixo, o plástico marinho, uma série de elementos aí, poluentes, então a gente precisa realmente cuidar, né? Por sorte, certo, nós ainda temos uma área no Piauí, uma área no litoral do Piauí bastante preservada. Eu sempre falo isso, devo isso muito à força que o ICMBio local tem aqui na preservação da unidade de conservação. Então, nossas espécies, nosso sistema, né, nossa comunidade ainda
é bastante saudável e segue de exemplo para o Brasil, né? Nós Muito temos bom. peixes ainda muito grandes, maiores e saudáveis em relação a outros ambientes, por exemplo, aqui em Fortaleza ou em São Luís, que próximos aos centros urbanos muito grandes, esses ambientes já estão bastante degradados. Tá certo, doutor. Eu quero agradecer, conversamos com o doutor César Fernandes, engenheiro de pesca, professor da Universidade Federal do Delta do Parnaíba e também coordenador aí do Laboratório de Bioecologia Pesqueira. A gente quer agradecer, dizer que as portas do nosso Bom Dia, da TV O Dia, está aqui para qualquer outro tipo de informação que esteja acontecendo no litoral através de vocês. Muito obrigada e parabéns pelo nosso mês de outubro que comemorou-se o aniversário do estado do Piauí. Nosso litoral realmente é um orgulho e ainda podemos dizer parabéns ao nosso litoral. Obrigada, doutor. Obrigado, e a universidade está de porta aberta para você receber todo mundo que tem interesse aí no tema e conhecer o nosso trabalho. Ok, tem o Instagram também, né? Tem o Instagram também do laboratório e da própria UFDPA, tem várias informações, né? Obrigada, doutor. Obrigado.